Está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6, o seguinte: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Meu irmão, minha irmã, antes de fazer planos apressados para o ano novo, antes de tentar explicar tudo o que viveu, permita que essa palavra atravesse o coração com calma. O fim do ano e o início de um novo ano tem um peso muito silencioso. Ele não grita, mas cobra respostas, resultados, definições. É como se a vida pedisse um relatório final, o que deu certo, o que falhou, o que ficou pelo caminho. E no meio dessa avaliação constante, muitos chegam cansados, confusos, sem direção, tentando entender onde erraram ou porque não chegaram onde imaginavam chegar. E então, a palavra de Deus nos chama para algo simples, porém profundamente desafiador: confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é uma confiança parcial, não é uma confiança condicionada, não é uma confiança só quando tudo faz sentido, é de todo o coração. Confiar com o coração inteiro significa abrir mão da necessidade de controle absoluto. Significa admitir que há caminhos que não entendemos, tempos que não dominamos, processos que não conseguimos explicar. E isso confronta diretamente a lógica dos nossos dias. Isso porque vivemos em uma época que valoriza quem parece saber exatamente o que está fazendo, quem tem respostas prontas, quem projeta segurança e sucesso. Mostrar dúvida virou sinal de fraqueza. Mostrar dependência virou quase um erro. Mas a sabedoria bíblica vai na contramão disso. E diz o texto bíblico: e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa frase é desconcertante, porque somos ensinados desde cedo a confiar na própria capacidade, na própria razão, na própria leitura da vida. E, de fato, o entendimento é importante. Deus não nos chama à ignorância, mas Ele nos alerta sobre o perigo de transformar o entendimento em apoio principal. Estribar-se significa apoiar o peso, significa colocar confiança, descansar. E o texto bíblico diz: não coloque todo o peso da sua vida apenas no que você consegue compreender. Talvez você esteja exausto, justamente porque tentou sustentar tudo sozinho, tentou entender cada perda, explicar cada atraso, justificar cada decepção, prever cada passo. E quando não conseguiu, veio a frustração, veio o medo, veio a sensação de estar perdido. O final do ano e o início de um novo ciclo escancara tudo isso, porque ele nos faz olhar para trás e perguntar: por que isso aconteceu? Por que não deu certo? Onde eu errei? E nem sempre há respostas claras, nem sempre o entendimento alcança tudo. E isso não significa que Deus falhou, significa apenas que há coisas maiores do que a nossa visão limitada. Confiar em Deus não é desligar a mente, mas aquietar o coração. O texto bíblico completa dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer Deus não é apenas lembrar dele em momentos difíceis. É, sobretudo, convidá-lo para caminhar junto. É consultar, é considerar, é alinhar decisões, desejos, expectativas à sua presença.
É parar de viver compartimentando a vida, como se algumas áreas fossem espirituais e outras não. Todos os caminhos, diz o texto bíblico, os caminhos profissionais, os emocionais, os relacionais, os silenciosos, os que deram certo e os que ainda doem. Reconhecer Deus em todos os caminhos é dizer: eu não quero apenas que o Senhor conserte o que deu errado, eu quero que o Senhor conduza o que ainda vai acontecer. É sair da postura de quem só chama Deus para apagar incêndios e entrar na postura de quem deseja caminhar com Ele diariamente. E então vem a promessa, não como mágica, mas como consequência. E Ele endireitará as tuas veredas. Note bem, o texto não diz que Deus vai eliminar todos os caminhos difíceis. Ele diz que vai endireitar. Endireitar fala de direção, de alinhamento, de correção. Muitas vezes o caminho continua longo, mas deixa de ser confuso. Às vezes o cenário não muda de imediato, mas o coração encontra paz para continuar. Talvez você esteja terminando o ano e iniciando o novo ano sem clareza, sem saber exatamente para onde ir, sem respostas prontas. E isso assusta. Assusta porque fomos ensinados a ter tudo planejado, a mostrar segurança, a aparentar controle. Em um mundo de aparências e ostentação, quem não sabe para onde está indo se sente atrasado, inferior, perdido. Mas Provérbios nos ensina algo precioso. Clareza nem sempre vem antes da confiança. Muitas vezes ela vem depois. Deus não pede que você veja todo o caminho. Ele pede que você confie nele para dar o próximo passo. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, um ajuste de cada vez. Talvez o seu ano não tenha sido como você planejou. Talvez algumas decisões não trouxeram o resultado esperado. Talvez você esteja encerrando este ciclo com mais perguntas do que respostas. E isso não lhe desqualifica. Isso lhe humaniza. Confiar no Senhor de todo o coração é um convite para descansar em meio à incerteza. É reconhecer que mesmo quando o entendimento falha, Deus não falha. Mesmo quando a visão é curta, Ele enxerga o todo. Mesmo quando você se sente sem norte, Ele conhece o caminho. O final do ano e o início de um outro ano costuma nos pressionar a prometer mais, fazer mais, correr mais. Mas talvez Deus esteja nos chamando a algo mais profundo. Confiar mais, confiar menos em fórmulas prontas, menos em comparações, menos em aparências e mais na sua direção silenciosa e fiel. Talvez você não tenha todas as respostas para o próximo ano. Talvez não saiba exatamente como as coisas vão se organizar. Talvez ainda haja medo. E tudo bem, porque quem confia no Senhor não caminha sozinho. Quem conhece Deus nos seus caminhos não anda perdido. Quem entrega o coração encontra direção mesmo em meio à dúvida. O calendário vira, o tempo avança, mas a promessa permanece. Não confie apenas no que você entende. Reconheça Deus em tudo e no tempo certo, Ele endireitará todos os caminhos e acalmará os nossos corações. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.